começar aqui pelo parágrafo 142. E a pergunta é: que nos ensina o 9º artigo do Credo? Creio na Igreja, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. O 9º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si. A primeira verdade fundamental, e por ela nós devemos começar para poder entender todas as outras doutrinas concernentes à igreja, é que Jesus Cristo é o fundador da Igreja Católica. A Igreja Católica é a extensão e a continuação na terra e no tempo da encarnação de nosso Senhor, por onde nós recebemos as graças através dos meios pelo qual Ele instituiu, que são os sacramentos. A Igreja Católica, como diz São Paulo, é o corpo de Cristo. E por que é o corpo de Cristo? A partir do nosso batismo somos membros desse corpo e temos comunhão, como São Pio X diz, uns com os outros. Essa comunhão é ligada pelo vínculo de nosso batismo, né? E pela graça que recebemos dos sacramentos, que nos tornam um só corpo, membros uns dos outros. Então podemos socorrer, ajudar, interceder uns aos outros, ok? Porque se um corpo é unido entre si, os seus membros são unidos, o que a mão faz pode auxiliar o pé, como São Paulo diz. O que o olho faz, ou seja, quando você tem algum objeto que vem em direção à tua vista, a primeira coisa que você faz é botar a mão, ou fechar o olho, virar o rosto. Mas geralmente quando algo cai em cima do nosso rosto, nós botamos a mão na frente. Então, a mão só pode proteger o olho ou o rosto porque está em comunhão, está em conexão com todo o resto do corpo. Então deu para entender, né? É uma coisa bem simples. Então a comunhão dos santos é essa realidade, né? É uma realidade que nós usamos a metáfora do corpo, né? Mas que a realidade é uma realidade mais do que simbólica, é uma realidade mística, né? É uma realidade sobrenatural. E a base bíblica para entendermos que Jesus é o fundador da Igreja Católica, anotem aí, é Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, onde Nosso Senhor diz a Pedro que fundaria a igreja sobre ele e lhe dá as chaves do reino dos céus. Eu edificarei a minha igreja, diz Nosso Senhor. Os protestantes vão dizer, não, mas Jesus não fundou a igreja. Ah, mas se Jesus fundou uma igreja, não foi a Igreja Católica. Foi qual então? Né? Porque a Igreja Católica existe desde o século I. O primeiro registro que chama a Igreja Católica é do século I, Inácio de Antioquia. A Igreja Protestante surgiu em 1517. Né? Então qual é a igreja então, que Jesus fundou? Se não é a católica, desapareceu, sumiu do mapa. E para entender a comunhão dos santos como o sistema do corpo, né, que São Paulo fala, é 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12 ao 30. Tá? Segunda pergunta. Parágrafo 146 e 147. Onde se encontram os membros da igreja? Os membros da igreja encontram-se parte no céu e formam a igreja triunfante, também parte no purgatório e formam a igreja padecente, e parte na terra, formando a igreja militante. Uma coisa que nós devemos entender, e que muita gente, principalmente os irmãos separados, não entendem, é que a igreja é uma realidade mística. E por ser uma realidade mística, ela não se limita apenas a este mundo. Quando somos batizados, recebemos uma marca, um caráter indelével na alma.
E esse caráter nos acompanha após a morte, pois a nossa alma, uma vez batizada, é batizada para sempre. Isso só faz parte da igreja de forma ativa, como São Pio X diz, os membros vivos, aqueles que estão em estado de graça. Então, as almas do inferno, por mais que alguns possam estar batizados, não estando na graça, já não podem ser membros vivos da igreja e estão eternamente perdidos. Agora, o purgatório, onde estão as almas santas, aguardando a sua plena purificação, e o céu, são também extensões da igreja, aonde essas almas possuem comunhão, uma certa comunhão conosco. Podemos interceder pelas almas do purgatório. Conforme o catecismo, elas também podem interceder por nós, né? As almas do céu também intercedem por nós, porque elas estão em Deus. Então há essa comunhão. A base bíblica para entendermos isso é Romanos 8, do versículo 35 ao 39, aonde São Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Quando Cristo ele se encarnou, foi crucificado e ressuscitou, ele venceu a morte. Então a morte a partir da nova aliança, da morte e ressurreição de Cristo, não tem o mesmo efeito, o mesmo poder que tiveram antes de Cristo. Depois de Cristo, a morte não mais limita a igreja. A comunhão transcende essa vida natural. Vamos continuar. Parágrafos 149 a 143. 149, 150 e 143. Que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas, que vivendo na terra professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem os legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. Dizei precisamente que é necessário para alguém ser membro da Igreja. Para alguém ser membro da Igreja é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os legítimos pastores da Igreja. Agora, continuando. Então, não pertence à Igreja de Jesus Cristo as sociedades de pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Todos que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Cristo. Aqui há algo interessante. Porque muitas pessoas, principalmente no Brasil, onde somos um país católico, né? Pelo menos de nome, algumas pessoas que não são católicas praticantes, né? Dizem, não, mas eu fui batizado na Igreja Católica. Eu fui crismado, fui coroinha, fiz catequese, tenho primeira comunhão, e blá blá blá, blá blá blá. Mas não vive a fé, ou discorda da igreja em alguns pontos. Ah, eu sou católico, mas disso aqui eu não concordo, né? Não vão à missa e se dizem católicos simplesmente porque fizeram a regrinha do sacramento. Para essas pessoas, ser católico é cumprir ali a iniciação cristã. Batismo, crisma e primeira comunhão. Quando se tem crisma, e olhe lá. Então, para elas, isso é ser católico. Ser católico é ser batizado na igreja católica, uma vez católico, é católico para sempre. Só que essas pessoas, como São Pio X diz, têm um defeito. Qual o defeito? Não creem, não professam a doutrina de Jesus Cristo, não participam dos sacramentos e nem se submetem aos legítimos pastores. Então, se falta alguma dessas características, a pessoa pode ser batizada, católica de nascença, mas não é católica objetivamente. Se ela é só batizada, mas não frequenta os sacramentos, não é católica. Se é só batizado, mas não crê nas doutrinas da igreja, também não é católico. Se crê nas doutrinas, mas não se submete aos pastores e ao Papa, também não é católico. E por isso que São Pio X vai dizer que aqueles que não reconhecem o Romano Pontífice não fazem parte da Igreja de Cristo. E aqui, meus amigos, estão inclusos os sedevacantistas. É muito bonito, né, o discurso sedevacantista de que nós somos a favor da tradição, da doutrina de sempre, né? Eles usam muito o nome de São Pio X, enche a boca para falar de São Pio X, só que aqui eles não seguem São Pio X. Porque
Porque São Pio X diz: se você não reconhece o sumo pontífice como seu pastor e não se submete a ele, você não faz parte da igreja. É um protestantismo prático. É um protestantismo, né, que se camufla pela doutrina de sempre, mas rejeita a autoridade legítima. O que é a reforma protestante a não ser uma revolução contra a autoridade da igreja? Então os adventistas seguem por esse mesmo caminho, né? Eles também estão separados da igreja e cometem o pecado de heresia. Agora, sobre a autoridade da igreja, né? A unidade da igreja, nós temos Efésios 4, versículo 3 a 6. Parágrafo 161. Por que a verdadeira igreja também se chama, parágrafo 154 e 156. Como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades e seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs? Pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades e seitas fundadas pelos homens que se dizem cristãs por 4 características. A Igreja é una, santa, católica, apostólica. E o parágrafo 156 vai dizer: não poderia haver mais de uma igreja? Não pode haver mais de uma igreja, porque assim como há um só Deus, uma só fé, um só batismo, não pode haver também senão uma só igreja verdadeira. A igreja é una, ou seja, as características da igreja. Como que você pode, por exemplo, ser um protestante ou você é uma pessoa que não tem religião, está procurando uma religião verdadeira, né, dentro das religiões cristãs. Depois a gente fala um pouquinho sobre como distinguir qual é a religião verdadeira dentre todas as outras, né? Mas dentro do aspecto cristão, dentro da cristandade, como você pode saber qual é a igreja fundada por Jesus? Ela tem algumas características que você encontra nos evangelhos e nas epístolas. Ela é una, santa, católica, apostólica. Una, ela precisa ser hierarquicamente unida. Precisa ter um só pastor que governe o rebanho, no caso Santo Padre o Papa. Precisa ter pastores como os bispos que estão unidos entre si numa comunhão e submissão ao Romano Pontífice, né? Precisa ter uma só fé, uma só doutrina, uma só Eucaristia, como diz Santo Inácio de Antioquia, né? Reconheça somente uma Eucaristia que seja aprovada pelo bispo, né? Sem o bispo nada se faça na igreja. Então nós temos as unidades, a unidade, né, que a Bíblia manda, né? Temos um só pastor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só igreja. E ela também tem que ser santa. Você distingue a igreja católica das demais porque ela é a única que tem santos. Você vê os milagres, os corpos incorruptos, você vê a história dos santos das virtudes heróicas, os mártires. Eles mostraram com a própria vida e até mesmo com o próprio sangue que foram fiéis à Igreja de Cristo. Então a Igreja de Cristo é a única que tem essas pessoas extraordinárias que mostram não só apenas virtudes humanas, mas virtudes sobre-humanas, virtudes sobrenaturais, né? Você não encontra esse tipo de santidade em nenhum outro lugar, em nenhuma outra igreja. Ela é una, santa, católica. Católica porque ela está espalhada no mundo inteiro. A Igreja Católica hoje conta com mais de 1 bilhão de fiéis. É uma das maiores religiões do mundo, juntamente com o islamismo e o judaísmo. A Igreja Católica é o que mais tem fiéis dentro da cristandade. Ela está espalhada em todo o mundo, né? E a palavra católica é isso, aquilo que é de acordo com o todo, né? Aquilo que está em todos os lugares. Ide pregar o evangelho por todo mundo, disse nosso Senhor. Então a igreja que está em todos os lugares é católica. Você não vai achar a universal em todos os lugares, por mais que a palavra seja universal. Você não vai achar a mundial, a presbiteriana, a luterana, né? Posso dizer que a falência do protestantismo é essa, né? Porque você tem 500 anos de reforma protestante, mas se você for procurar uma igreja luterana no interior de uma cidade, eu mesmo moro no interior, não tem. A primeira igreja luterana, né, a única igreja luterana que tem perto da minha cidade é 1 hora daqui e ainda é uma igreja liberal, que se rendeu ao progressismo. Então, como que pode ser a Igreja de Cristo, né? A Igreja Católica está em todos os lugares, por mais que tenha sido a igreja mais perseguida, né?
E ela é apostólica. Se você pega os nossos pastores, os nossos padres, os nossos bispos principalmente, a ordenação sacerdotal deles remonta aos apóstolos. É como uma árvore genealógica, que você pega todos os seus familiares e vai indo para trás. Você pega todos os bispos da Igreja Católica e vai vindo para trás nas suas ordenações, você vai chegar aos apóstolos e, consequentemente, a Jesus Cristo. Jesus ordenou os apóstolos ordenaram bispos, que ordenaram bispos e ordenaram outros bispos, até chegar a gente, numa linha de sucessão ininterrupta, né? Então, uma igreja de proveniência apostólica, uma igreja que está intimamente e diretamente ligada aos santos apóstolos, ok? Bom, base bíblica, 1 Timóteo 3,15, tá? Parágrafo 161. Por que a verdadeira igreja também se chama romana? A verdadeira igreja chama-se também romana porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade se encontram só na igreja que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de Pedro. Isso é verdade, né? Você pode ver, inclusive, as igrejas, nossas irmãs ortodoxas, não possuem unidade, nem um pouco de unidade, né? Também não podemos reconhecer santidade nelas, pois não são a verdadeira igreja. Também não podemos reconhecer catolicidade. Você consegue encontrar uma igreja ortodoxa em qualquer lugar? Não. Elas são um número bem reduzido. Não tem catolicidade. Então, mesmo as igrejas apostólicas, como são as igrejas ortodoxas, que não estão em comunhão com Roma, você não consegue encontrar as 4 características da verdadeira igreja, somente na igreja que tem comunhão com Romano Pontífice, tá? E você vai ver também, né, que São Pedro ele fundou a igreja de Roma, só pegar a história que isso é bem documentado. Aí a gente tem aí uma das primeiras, né, um dos primeiros apontamentos para que a igreja de Roma fosse aquela principal igreja, né, do mundo inteiro que iria dominar a cristandade, é o próprio livro aos Romanos, quando São Paulo escreve no capítulo 1, no versículo 8, dizendo que a fé dos romanos ela chegou ao mundo inteiro, né? A fé que é conhecida pelo mundo inteiro. Aquela igreja já se destacava desde a época apostólica. E Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon vai falar também um pouco mais sobre isso. Agora, parágrafo 165 vai dizer o seguinte: para nos salvarmos, basta sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica? Não basta para nos salvarmos sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica. É preciso que sejamos seus membros vivos. Quais são os membros vivos da igreja? Os membros vivos da igreja são todos os justos e só eles, isto é, aqueles que estão atualmente na graça de Deus. E quais são os membros mortos? Os membros mortos são os fiéis que estão em pecado mortal. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não, fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pode salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura da igreja. Como então se salvaram os antigos patriarcas, os profetas e outros justos do Antigo Testamento? Uma pergunta muito comum, né? Todos os justos do Antigo Testamento se salvaram em virtude da fé que tinham no Cristo que havia de vir, por meio do qual eles já pertenciam espiritualmente à igreja. Mas se alguma pessoa se encontrasse sem sua culpa própria fora da igreja, poderia salvar? Quem encontrando-se sem culpa própria, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, e tivesse recebido o batismo, ou tivesse o desejo, ao menos implícito, de recebê-lo, e além disso procurasse sinceramente a verdade e cumprir a vontade de Deus, o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. Então aqui a gente tem algumas coisas para comentar. Primeiro, não basta ser membro da Igreja Católica. É necessário que seja um membro vivo. É o que nós falamos. E as almas do inferno que são batizadas são membros da igreja? De certa forma, pelo batismo são. Mas membros agora condenados, membros mortos, inativos, inoperantes. Como uma parte do corpo que você arranca fora. Ela morre, né? Apodrece e se dissolve. Se você arranca a mão do corpo, ela vai se decompor.
são esses que vão para o inferno. Serão lançados fora do corpo de Cristo, por mais que marcado pelo batismo. Então estão mortos. Um membro fora do corpo é um membro morto. E uma pessoa em pecado mortal é um membro morto. Isso é muito, muito interessante. Para nós que somos católicos, devemos ter isso em mente. De que devemos estar em estado de graça, devemos nos confessar com frequência, devemos buscar manter, né, as virtudes cristãs, obedecer os mandamentos e buscar verdadeiramente a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você pode ser membro da igreja, você pode ser padre, pode ser bispo, pode ser até o Papa. Você não está isento de ir para o inferno. Tá? Então, esteja em estado de graça. Agora, a igreja sempre ensinou que fora dela não há salvação. Né? E algumas pessoas entendem isso dizendo da seguinte forma: então quer dizer que todos que estão fora da igreja vão para o inferno. E alguns extremistas, alguns tradicionalistas radicais, eles seguem essa vertente, né? Dizendo que quem está fora da igreja não se salva de jeito nenhum. Só que o próprio São Pio X, querido dos tradicionalistas, diz o contrário. Aí que nós vemos a incoerência das pessoas que criticam o Vaticano II. Porque dizem que o Vaticano II abriu a porta para a salvação de qualquer um. Não, meu querido. O Vaticano II só repetiu a doutrina de São Pio X. Que existem pessoas fora da instituição visível do corpo da igreja que, por uma ignorância invencível, estão unidos à alma da igreja pelo batismo e podem se salvar. O que o Vaticano II diz não é que a igreja deixou de ser necessária para a salvação. Pelo contrário, a igreja é sacramento universal de salvação, segundo o concílio. Mas é que a igreja, ela abrange muito mais pessoas do que meramente aquelas que estão unidas diretamente ao corpo. Existem muitas pessoas fora da igreja por ignorância e boa fé que podem ser salvas vivendo uma vida reta e sendo batizadas. Não serão salvas fora da igreja, serão salvas na igreja, através dos instrumentos e elementos da igreja, como é o batismo, os sacramentos, a palavra de Deus, as virtudes, os mandamentos, tudo isso é da igreja. Quem se salvar fora da igreja, visivelmente, estará se salvando através dela, pelos meios que Deus instituiu. Então, o Concílio Vaticano II segue o que São Pio X diz. E quem critica o Concílio Vaticano II por essa afirmação está em desacordo com São Pio X. Tá? Aí a gente vê também Atos capítulo 4, versículo 12. E só há salvação no nome de Jesus. Se Jesus fundou uma igreja que é seu corpo, não pode haver salvação fora dela. Vamos prosseguir, né? Parágrafo 172. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja ensina? Sim, somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Somos também obrigados a fazer tudo o que a igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo o que a igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja: quem vos ouve, a mim me ouve, quem vos rejeita ou despreza, a mim despreza e a mim rejeita. A igreja católica, então, é infalível? Sim, a igreja católica é infalível, por isso aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e tornam-se hereges. E isso não exclui Vaticano II, tá? Para quem gosta de rejeitar as definições do Vaticano II, não exclui o Vaticano II. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não, a Igreja Católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo está com ela, como prometeu. Porque a Igreja Católica... Perdão, deixa eu só me... Ok, achei até aqui. Isso. Então, a Igreja Católica ela é infalível, porque infalível é o seu fundador. Infalível é o Espírito Santo que a guia e que a rege. Como diz João, capítulo 16, versículo 13, quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Dizer que a reforma protestante veio salvar, reformar, né, e purificar a igreja é você dizer que Jesus abandonou e que o Espírito Santo estava dormindo, permitindo que a igreja
inteira, com suas doutrinas, se apostatasse com o Papa, etc., fosse tudo para a heresia, né? Dizer isso é cuspir na promessa de Cristo que as portas do inferno não prevaleceriam. Então, Jesus fundou uma igreja, nós já vimos, e Jesus prometeu assistência perpétua. Dizer que a igreja, né, num momento da história, se perdeu a fé e precisou ser reformada ou dividida, né, é dizer que Cristo mentiu, que ele errou, que ele não deu conta de proteger a sua igreja. Aí vamos dizer, não, mas o Antigo Testamento dizia que o povo de Israel era o povo de Deus e também precisou ser rejeitado porque caiu no erro. Não, o Antigo Testamento diz que Deus sempre quis instituir uma nova aliança e o Antigo Testamento ele era uma preparação para a nova e definitiva aliança. E por isso não é que o povo judeu foi rejeitado, mas o povo judeu rejeitou a aliança de Deus, que é a igreja revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nova e definitiva aliança. Se houvesse alguma interrupção da assistência do Espírito Santo na igreja, essa aliança já não seria mais nova e teria caducado, o que não pode acontecer. Partindo agora para o final, tá, gente? Vamos lá. Parágrafo 192. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de Pedro? O Romano Pontífice é sucessor de São Pedro, porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da igreja, e porque por disposição divina estabeleceu em Roma sua sede e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de sua autoridade. Isso é histórico, né? Você pega Inácio de Antioquia, Eusébio de Cesareia, os escritores eclesiásticos, todos são unânimes de dizer que Pedro foi para Roma. Pedro fundou a igreja com Paulo em Roma. Pedro governou a igreja nos seus últimos dias, né, nos seus últimos anos em Roma, mais de 20 anos. Pedro foi martirizado em Roma. Os restos mortais de Pedro e Paulo estão em Roma. E algumas pessoas questionam, mas também tem Antioquia, tem Alexandria, tem não sei o que são catedrais também, sedes, igrejas fundadas por São Pedro. Tudo bem. A questão não é se essas igrejas são fundadas por Pedro ou não. A questão é que existe uma igreja que possui a jurisdição de Pedro. E a igreja pelo qual ele viveu e morreu. Essa igreja é a igreja que possui a jurisdição. As outras podem ser fundadas por Pedro. Ok. As outras podem ser cátedras de Pedro. Ok. Mas existe uma que possui a jurisdição de Pedro, a autoridade de Pedro, o governo de Pedro, é a igreja de Roma, como diz Santo Irineu de Leão, a qual todos os cristãos de todos os lugares devem estar submetidos de acordo com ela, porque a origem de sua tradição é mais excelente do que todas. Isso é o pai da igreja do século II falando. Então, eu creio nele, né? Vamos continuar. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo mediado sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Pode errar o Papa ao ensinar a igreja? O Papa não pode errar, quer dizer, infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Qual é o motivo do Papa ser infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo da contínua assistência do Espírito Santo. O Papa não é infalível nem indefectível como pessoa. Não é que o Papa, ele virou Papa, ele tem a infalibilidade nele. Tudo que ele falar é infalível. Não, o Papa não é infalível quando dá entrevista, quando faz catequese, quando faz homilia, quando fala de ecumenismo, quando fala de ecologia, quando fala de política. Não, ele não é infalível nesses termos. Ele é infalível quando ele define, como diz o Vaticano I, uma doutrina a se ter e se crer por todos os fiéis e para sempre no tocante à fé e à moral. Tá? Nesse ponto ele é infalível. Agora, ele pode errar em fé e moral quando fala alguma coisa, uma entrevista, dá um comentário, uma opinião teológica? Pode. Não pode quando ele define. Tá? Quando o Papa é infalível? O Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre dos cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a igreja. É o que eu acabei de falar. Tá?
Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E se obstinasse nessa incredulidade, já não seria mais católico, mas herege. Só quem duvidasse do que o Papa define seria um herege. Tá? Deus concedeu ao Papa, ou melhor, para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade a fim de que todos estejam certos e seguros que a verdadeira igreja, do que a verdadeira igreja ensina. Isso aqui é interessante. Se Deus fundou uma igreja, deu pastores a essa igreja, prometeu assistência, nós devemos crer que ele também prometeu a infalibilidade. Porque, pera lá, se nosso Senhor Jesus Cristo encarnou e ele pregou o evangelho, e esse evangelho é necessário para a salvação, todos devem crer, caso não creiam, estão condenados. E esse evangelho deve ser pregado no mundo inteiro. E nós seremos julgados depois de nossa morte por crer ou não crer nessa verdade. Como que Deus julgaria uma pessoa depois da morte, se ela creu ou não na verdade do evangelho, se ele não deu a ela uma oportunidade, né, ou meios seguros, eficazes de crer na verdade? Como que Deus vai julgar uma pessoa por não crer na igreja, se existiam 300 milhares de denominações que diziam coisas diferentes entre si, e essa pessoa ela tinha várias igrejas e várias teologias e doutrinas diferentes para tentar discernir qual seria a verdadeira? Dependendo do juízo da pessoa, a salvação dela não se garantiria. Ninguém pode garantir a sua própria salvação no seu próprio juízo e discernimento do que é certo ou errado. E Deus seria injusto de delegar a nós a responsabilidade de acertar ou adivinhar o que é verdadeiro ou falso. Por isso, sabendo da nossa fraqueza, ele precisava deixar uma igreja visível, universal e claramente infalível. Então, qualquer pessoa que estudar a doutrina católica e ver a história de 2000 anos dessa igreja, chega à conclusão de que ela não pode ser uma instituição humana qualquer, porque em 2000 anos ela já teria perecido. Então, a conclusão de que a igreja católica é infalível é uma conclusão mais lógica do que teológica. E por isso Deus pode julgar as pessoas quando morrem de aderirem ou não a essa igreja, porque a questão da igreja católica ser a igreja de Cristo é mais clara do que a luz do sol. E por isso ninguém pode se excusar de não conhecê-la ou não segui-la, se teve os meios ordinários para isso. Então vamos lá, caminhando para o final, agora é sério, gente. Como qualquer católico deve proceder para com o Papa? Todo católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor, Mestre Universal, está unido a ele em espírito e coração. Os católicos que insinuam que o Papa cometeu uma heresia, que ele é um pecador, que ele é um apóstata, comunista, herege, estão quebrando o respeito filial ao Papa e estão em pecado mortal, tá? Agora, sobre a comunhão dos santos, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Só dizendo aqui, né, a base bíblica para encerrar essa parte sobre o Papa, Gálatas 1, do versículo 6 ao 10, tá? Sobre a comunhão dos santos, o Catecismo vai dizer: por que nos ensinam no artigo do Credo com aquelas palavras creio na comunhão dos santos? Com as palavras creio na comunhão dos santos, o nono artigo do Credo ensina-nos que a Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim, internos como externos que lhe pertencem. Então você pode ver aí Efésios 3, do versículo 14 ao 15. Nesta comunhão de bens entram todos os filhos da igreja? Na comunhão de bens internos entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos esses bens. Então quem está em pecado mortal aí, vão procurar uma confissão o mais rápido possível para poder desfrutar dos bens da igreja. Por que não participam de todos os bens da igreja aqueles que estão em pecado mortal? Porque é a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e a Jesus Cristo como seus membros vivos e os torna capazes de fazer obras meritórias para a vida eterna.
E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, são excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. Então ficou claro, né, gente? Então os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens da igreja, dos bens internos e espirituais? Os cristãos que estão em pecado mortal tiram ainda assim algum proveito dos bens internos e espirituais da igreja, porquanto conservam o caráter de cristãos, que é indelével, e a virtude da fé, que é a raiz de toda justificação. Por isso são auxiliados pelas orações e pelas boas obras dos fiéis para obterem a graça da conversão. Então, se você estiver em pecado mortal, não se desespere, ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Corra, procure os sacramentos. Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja? Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja, contanto que não estejam separados pela igreja através da excomunhão. Aí você tem aí, né, 1 Tessalonicenses 5:23. E agora, para encerrar, nós temos mais duas perguntas. Por que os membros desta comunhão, considerados em seu conjunto, são chamados de santos? Os membros dessa comunhão chamam-se santos porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo, e muitos deles atingiram já a santidade perfeita. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas triunfantes, padecentes e militantes, e os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório. Nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Lembrando que nós estamos chegando no dia de finados, tá? Dia 2, dia de finados, pode-se lucrar indulgência plenária para as almas do purgatório. Nós temos do dia 1º até o dia 8 de novembro para poder lucrar uma indulgência por dia aplicada à alma do purgatório, com as condições de confissão, né, estar com a confissão atualizada, pelo menos 14 dias ou 15 dias desde a sua última confissão, estar em estado de graça, obviamente, rezar pelo Santo Padre, pode ser uma Ave Maria e um Pai Nosso, comungar e fazer uma visita ao cemitério, rezar pelo menos mentalmente pelas almas do purgatório. Você pode, nesses 8 dias, cumprir e ganhar 8 indulgências plenárias pelas almas do purgatório, tá? Aplicando a quem você quiser. Então, essa é a beleza da comunhão dos santos. E para terminar, como eu tinha falado, como que nós conseguimos distinguir, né, dentre as várias religiões do mundo, qual é a verdadeira? Bom, se você pensar filosoficamente, tudo que existe tem uma causa primária. E todos os efeitos, todas as causas secundárias têm uma causa primária, né? Então, quando a gente vai discutir a existência de Deus, nós chegamos à conclusão de que nada existia. E de que o tempo, o espaço, né, e a matéria vieram do nada. Quando você pega a teoria do Big Bang, etc. Então, somente um ser imaterial, né, ou seja, espiritual, infinito, que não está ligado ao tempo, e eterno, infinito, que não está ligado ao espaço, e eterno, que não está ligado ao tempo, pode ser o Criador de todas as coisas. Então você tem um Deus que é infinito, eterno e espiritual. Você tem um Deus com características monoteístas. Filosoficamente só pode existir um Deus, porque só pode existir uma causa primária de todas as coisas. Então até os pagãos, né, os filósofos pagãos chegaram à conclusão de que só existe um Deus pela filosofia. Nós conseguimos conhecer, né, mesmo fora da fé, que só existe um Deus. Levando isso em consideração, as religiões que têm, né, a mais probabilidade de chance de ser verdadeiras são as religiões monoteístas. E das religiões monoteístas nós temos o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que são as 3 maiores religiões do mundo. Agora, dessas religiões, você vê os seus frutos. Por exemplo, a religião cristã e a religião judaica, elas têm uma origem comum. Então elas creem no mesmo Deus. Os muçulmanos também, né, mas é um pouco diferente. Agora, nós temos um distintivo na religião cristã que difere a religião cristã da judaica e da islâmica.
que é o quê? Que é o papel de Nosso Senhor. No judaísmo, ele foi apenas um judeu qualquer. Na fé islâmica, muçulmana, ele foi um profeta como Mohammed, né? Não foi Deus, né? Não foi nada de especial. E na fé cristã, ele foi Deus, que morreu e ressuscitou. Qual é a prova de que a fé cristã está certa? A prova de que a fé cristã está certa é que os discípulos de Jesus, que passaram a nós a fé na morte e ressurreição dele, deram a sua vida por essa verdade. Morreram martirizados até a última gota de sangue para defender a ressurreição de Cristo. E ninguém defende até o sangue, até a própria vida, algo inventado ou uma mentira. Então segue-se que os apóstolos que tiveram contato direto com Cristo só poderiam dar a vida por ele se tivessem de fato testemunhado a sua ressurreição. E se Cristo de fato morreu e ressuscitou, a única fé verdadeira deve ser a fé cristã. Agora, dentro do aspecto cristão, nós temos várias denominações na cristandade. E como que nós vamos distinguir qual é a igreja verdadeira? Usando esses métodos que eu aqui mostrei nessa live. Os métodos da unidade, catolicidade, santidade e apostolicidade da igreja e todas essas bases bíblicas que eu falei para vocês, tá? Agora, sobre a intercessão dos santos, você pode anotar aí Apocalipse 5, versículo 8, Apocalipse 6, versículo 9 a 11 e Apocalipse 8, versículo 3. Então, é isso, gente. Hoje nós aprendemos sobre o 9º artigo, creio na Igreja Católica e na Comunhão dos Santos. Forte abraço, salve Maria.